O incidente do portão Takatsuka. Canal Stacks. Stacks, 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 stacks. Stacks, 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 stacks. Gustavo Pinheiro. Diversas vezes sobre a cultura... Aqui no canal já falamos diversas vezes sobre a cultura rígida de disciplina no Japão. Em outros vídeos eu já falei de casos de cidadãos que piraram lá por pressão da sociedade, da família, de cobrança excessiva no trabalho, e essa cultura vem desde cedo, principalmente nas escolas. Entre 1984 e 1988, o número de castigos físicos nas escolas do Japão aumentou em 150%. Isso segundo um relatório do Ministério da Justiça lá do Japão, e é óbvio que em algum momento aconteceria alguma fatalidade. Hoje iremos falar sobre Ryoko Ishida e o incidente de Takatsuka. Então se você curte esse tipo de vídeo aqui, não esqueça de deixar um like aí embaixo para poder me ajudar, e também de comentar outros casos criminais para eu trazer aqui no canal, incluindo casos asiáticos daí e tudo mais, beleza? Então deixa aí seu comentário, e antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Bora! Pinheira. Nos anos 90, o Japão estava no seu auge no número de castigos físicos escolares. A maioria das escolas tinha um regulamento bem rígido, mas a escola secundária de Takatsuka era conhecida por ter professores bem severos e por ser uma escola que tinha regras claras. Existiam diversas medidas para pôr os... É verdade, né, cara? Antigamente nas escolas os professores batiam nos alunos e era de boa, né, cara? É, época boa. Já puxaram a minha orelha na escola um professor. Eu nunca nem falei pra mãe. Não, se o professor encosta em mim é só um porradão na cara. É isso que as crianças de hoje em dia pensam. Não tem que ser assim, eles são autoridade. Pontualmente às 8h30 todos os dias. A escola Takatsuka não tolerava atrasos de forma nenhuma, aplicando diversas punições para alunos que não chegavam no horário. Era basicamente a regra número 1 da escola: não chegue atrasado. E vocês vão ver que mesmo depois do caso que eu vou... Ih, não ia dar certo pra mim. Não, mentira, eu sou um cara adiantado. Tá aqui, isso foi reforçado pelo diretor da escola. No dia 6 de julho de 1990, Ryoko Ishida, de 15 anos, estava indo para a escola com uma amiga que não foi identificada, e elas foram de ônibus e trem. Elas tinham prova naquele dia, mas chegaram bem em cima do horário. Depois de descer do ônibus, elas teriam que fazer uma caminhada de 15 minutos até a entrada da escola, e percebendo que não daria tempo, elas... É a falta de um patinete elétrico. Começaram a correr. Quando chegaram a poucos metros do portão, elas se depararam com um grupo de estudantes que já estava lá andando devagar, pois sabiam que não daria tempo de entrar antes do portão fechar, já que o professor responsável pelo fechamento do portão, o Toshihiko Hozoi, havia começado a contagem regressiva no megafone. Esse professor era muito grande e forte, e justamente por isso ele era o responsável por fechar o portão todos os dias. E esse portão tinha simplesmente 6 metros de comprimento e pesava 230 quilos. Ele também era conhecido por ser um professor extremamente rígido e por aplicar as regras com severidade para pôr os alunos na linha. Mas voltando, mesmo vendo que o grupo ali de alunos estava se conformando que não daria tempo e estavam só caminhando, Ryoko e sua amiga seguiram correndo em direção ao portão, porém a menos de 5 metros da entrada a amiga percebeu que não daria tempo e parou, porém Ryoko seguiu em frente. Ela percebeu que não dava para passar normalmente, então às 8h30 em ponto ela se jogou de frente para conseguir passar, porém a cena seguinte foi assustadora. Eu já imagino o que aconteceu, caralho. Todos os alunos ali presenciaram o portão se fechando e atingindo a cabeça da aluna. Ela caiu imediatamente desmaiada no chão e começou a convulsionar, e nisso ela ainda estava com a cabeça presa entre o portão e a parede. Os alunos se juntaram então para tentar abrir o portão, mas o professor Toshihiko achou que eles estavam tentando forçar o portão para entrar sem constarem no atraso e não sofrerem as punições. Foi só depois de alguns segundos que ele percebeu que uma aluna havia sido atingida. O portão então foi reaberto e a garota foi levada para o Hospital Universitário de Kobe, e os alunos foram autorizados a entrar na escola. A cena seguinte nas salas de aula foi de silêncio completo, lógico. Naqueles moldes culturais, os alunos apenas seguiram o procedimento e foram fazer suas tarefas. O professor que fechou o portão, inclusive, foi logo pela parte da manhã aplicar uma prova, e alguns alunos começaram a perguntar se ele tinha alguma novidade sobre a amiga, e ele disse apenas que ela se machucou sim, mas não corria nenhum risco de vida. Enquanto isso, outros professores estavam do lado de fora da escola, lá no portão, limpando o sangue na entrada, modificando a cena do crime e dificultando as investigações. Aliás, a polícia demorou para chegar, pois ela foi chamada pelos médicos que foram atender a ocorrência e não pela escola. Ryoko Que absurdo, velho. Ishida morreu 2 horas depois por conta de um traumatismo craniano, e isso levantou uma revolta grande na comunidade, ainda mais depois de declarações do professor em questão e do próprio diretor da instituição. O diretor Atsunomura reuniu os 1.500 alunos presentes e fez um
um discurso bizarro, informando os alunos do ocorrido e com pesar da morte da garota. Porém, antes de finalizar o discurso, ele disse que ela deveria ter chegado 10 minutos antes e que atrasos não eram tolerados, e que esperava que essa situação fosse um momento para os alunos repensarem seus comportamentos. Que arrombado, velho. Tomar no cu, velho. Caralho, psicopata, velho. De afirmar posteriormente que a razão dessas regras é para ensinar um bom comportamento às crianças, tirando totalmente a responsabilidade da instituição e jogando a culpa na própria aluna. O caso repercutiu demais e foi amplamente coberto pela mídia. O professor que fechou o portão foi entrevistado posteriormente e ele não demonstrava nenhum remorso pelo ocorrido. Inclusive, alunos afirmam que ele nem estava olhando para o portão na hora em que o fechava. Pois é, e mais tarde ele foi acusado de homicídio. Pera aí que o pessoal não tá lendo aqui. Eu vou ler aqui pra vocês porque é rápido, tá? Ó. Ele foi acusado de homicídio. Você sentiu alguma coisa quando acertou a garota? Não, eu não senti nada. Nada mesmo. Você não enxergou ela quando estava próxima ao portão? O que aconteceu foi que tinha cerca de 10 alunos atrasados logo atrás do portão. Então eu não conseguia vê-la da minha posição. Como eu disse na abertura, entre Eu sei um pouco de japonês, tá? 84 e 88, o Japão registrou aí um aumento de 150% nos casos de castigos físicos nas escolas. E foi justamente no meio desse período aí, em 87, 3 anos antes do ocorrido, que o portão foi instalado, segundo a escola, para educar os alunos a não chegarem tarde. Inclusive, o tamanho e peso do portão faria ali um papel visual para os alunos, demonstrando ali a seriedade da regra e para não tentarem abri-lo. Se liguem nessas declarações bizarras dos professores da escola, minimizando o absurdo e mostrando que esse papel severo era recorrente. Na escola Takatsuka, alunos que chegavam atrasados com frequência eram submetidos a castigos corporais, sendo obrigados a correr 2 voltas no campo de futebol da escola e fazer agachamentos durante o tempo que os professores achavam necessário. A primeiro momento, os alunos fizeram ali um relatório para entregar para a escola com... Mas se eu estivesse na escola, eu preferia isso do que levar um bilhete para minha mãe. Uma advertência para minha mãe assinar. Porque minha mãe assinar, ela ia me dar uma surra. Depoimentos e tudo mais. Preferia correr em volta do colégio. E a escola faria um outro relatório junto com esse dos alunos para entregar para a polícia, porém a escola alterou o depoimento dos alunos. Posteriormente, quando isso veio a público, a polícia solicitou para os próprios alunos diretamente que eles fizessem novamente o relatório e entregassem, e quando a escola solicitou os documentos, diversos alunos recusaram o pedido, mostrando para a polícia que os alunos e professores não confiavam nos outros. Por que será, né? Em julgamento, a escola disse que o incidente foi entre a aluna e o professor e que a instituição não tinha nada a ver com isso. Toshihiko Hosoi foi acusado de homicídio culposo e ele atribuiu o acontecimento ao conselho escolar pela falta de procedimentos de segurança e pelo regulamento rígido. Diversos alunos testemunharam dizendo que era questão de tempo até isso acontecer, porque frequentemente saias e bolsas dos estudantes ficavam presos no portão e que o professor estava ciente dos perigos relacionados a fechar ele com tudo. Demorou 3 anos, mas ele foi finalmente condenado e sentenciado a 1 ano de prisão em regime fechado e 3 anos em liberdade condicional, perdendo sua licença de professor e o seu emprego na escola. Anos depois, o governo local foi condenado a pagar 60 milhões de ienes à família da garota e o diretor da escola se demitiu do cargo. A família da garota nunca deu nenhuma entrevista. Esse caso foi amplamente coberto até pela mídia internacional e levantou um enorme debate sobre as rígidas regras impostas a alunos, que ao longo dos anos foi diminuindo, mas ainda assim não é incomum ver relatos de ações rigorosas do ensino de lá. E essa cultura ainda está presente, resultando em uma grande pressão em cima não só de adolescentes, mas também de adultos para se tornarem um exemplo. Meses atrás eu fiz um vídeo sobre o massacre de Akihabara, que basicamente retrata a cultura do Japão. Basicamente, para você aí que não viu o vídeo, Tomohiro Kato era um jovem que, enfim, já não batia muito bem da cabeça, mas ele sofreu muito com toda a pressão da família e da sociedade em ser alguém bem sucedido. E quando ele falhou, sua família virou as costas. Muita coisa aconteceu no caminho, mas aparentemente ele era alguém bem
homem sozinho que foi enlouquecendo até cometer um massacre, usando aí uma arma branca, e a gota d'água para isso acontecer foi porque ele ficou sabendo que a sua empresa ia demitir diversos funcionários no mês seguinte. Lembra que ele nem ia ser demitido? Eu lembro, cara. E quando ele foi trabalhar, ele não encontrou seu uniforme no seu armário e ele pensou que havia sido demitido e que, enfim, ia começar todo o inferno na vida dele de novo, e isso fez ele surtar. E spoiler, ele não tinha sido demitido. Não tô aqui minimizando os crimes dele, mas se esse foi um motivo pra ele surtar totalmente, é porque tem algo de muito errado aí, né? Enfim, após o fechamento do caso da Ryoko, o portão foi substituído por um menor e todos os anos, conhecidos e familiares da menina colocam flores no local em sua memória. Pra conferir a história de Tomohiro Kato, basta clicar no vídeo aí da tela e não se esqueça de deixar um joinha aí pra poder me ajudar e inscrever-se no canal, viu? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, um abraço e tchau! É o Stax, porra! É o Pinheiro, né? O Pinheirola. Se inscreva, como eu sempre digo, aqui tá sempre ativadinho. E comenta aqui embaixo aí a relação de vocês com a disciplina japonesa. Isso é Maicon News, isso é Maicon. Isso é Maicon News. Isso é Maicon News. Eu vi no Maicon. Isso é Maicon News. É só notícia quente. TikTok é cancelada por tretar com qualquer outro famosinho. Fala um merda e vai na história, meio luxo. 3 vídeos de pudião num café depois do almoço. E depois tem um react que sai logo de noite. Eu vi no Maicon News uma notícia nova que envolve um famoso, mas eu não conheço.